Gostaria já de interrompendo, já a gente começar por esse princípio. Pela conversa que a gente teve, porra, tu já nasceu dentro da casa de macumba. Já nasci na casa de Eu macumba. queria que tu me contasse um pouco dessa passagem tua no candomblé, para depois a gente ir para Urubilaifá. Como é que foi essa... Tu nasceu dentro de uma casa de santo, vivenciou lá, fez suas obrigações, como é que foi? Eu acabei me iniciando pro orixá, até velho, com 28 anos, 20 e poucos anos de idade. 28 não, foi mais cedo, foi em 2007. Depois eu faço as contas direito. Foi um pouco até tarde para ser filho e tudo mais, mas aí tem aquela concepção, acredito eu, que ela não é certa nem errônea, mas se é bom para mim, tem que ser bom para os meus filhos, de esperar a criança ter idade para escolher o que vai ser. Assim eu fiz na minha família. Por isso eu Assim eu iniciei fiz. um pouco tarde. Né? Mas eu fui aquela criança que corria descalço, que tinha meleca na cara, que comia o doce de Cosme e Damião, que atrapalhava correr no meio dos santos na macumba, numa casa de Angola. Depois minha avó tomou obrigação com a Eliane de Oxóssi, filha do Daniel de Oxalá, se não me engano, da Pavuna. Sim, E da rua Palas. são gente boa, gente Seu de excelente Daniel. qualidade, o pessoal saca muito de orixá. Bom, Conheço o Daniel. não tem como falar o contrário disso, e depois voltou para dentro da perspectiva de orientação própria. Minha mãe continua com isso até hoje, e fui muito bom servidor de orixá, viu? Falaram aí recentemente, falam na verdade recentemente, que os babalaos de tradição afro-cubana ou de tradição nigeriana são ogãs frustrados que queriam ser zeladores de santo, e eu acho isso tão pecaminoso de se falar. A gente escuta falar determinadas coisas desse tipo, né? Eu acho isso muito pecaminoso de se falar, porque na realidade, quando a gente vai fazer dentro de uma visão antropológica, você vê a fundação da Casa Branca e tudo mais, o papel, inclusive, que o babalaô administrava dentro de uma casa de santo, ele era muito parecido, até mesmo na década de 90, com a vinda de Rafael Zamora para o Brasil, e essa disseminação toda de fato que nós vemos hoje em dia, era muito parecido com o que o Ogã faz de fato de verdade. Por exemplo, em Cuba, os babalaôs, muitos deles são jurados em Anhangalu e são tamboleiros, tocam tambor, cantam para o santo. Lá tem o costume de se fazer todo o sacrifício, como o Ogã, dentro da prosperidade do candomblé brasileiro, faz também, não tem problema nisso tudo, entendeu? Então eles falam que isso na grande realidade não foi. Eu servi muito bem o santo, sabe? O meu abuelo Marcelo falou aí. Eu servi muito bem o santo, eu era aquele alguém que lavava, que continua, né? folha. E continua. E hoje em dia eu moro dentro de um barracão de santo, porque minha mulher está em casa aberta. E continua cuidando do sagrado e de Urúmbila. E ainda que eu quisesse me eximir, me excluir dessas funções, não tem como, porque minha rotina diária acaba sendo essa. Bom, olhando da perspectiva da minha religião, da minha tradição, da nossa religião, mas da minha tradição, o babalaô ele fica vedado a muitas coisas, entendeu? Depois do becaquanado, a cerimônia que a gente tem para poder ganhar o cochilo, ou a faca, ou o obé, na nossa tradição a gente pode cortar. Então, aí a rotina que nós temos dentro lá de casa é inevitável eu como babalaô fugir dela. Obviamente dentro da nossa cultura, Marcelo, o babalaô ele fica vedado a exercer determinadas coisas junto ao culto de orixá. Contudo, você vê antropologicamente, historicamente, fundação da Casa Branca aí, a vinda de Bambochê, entre outras coisas mais, a vinda de Rafael Zamora na década de 90 para cá, o babalaô ele sempre atuou de forma muito parecida com que os ogãs, com que as pessoas que exercem o culto com sacrifício, com toque de tambor, essas coisas, fazem no Brasil. Talvez por isso as pessoas achem que os ogãs frustrados queiram se tornar babalaôs. E existe uma coisa que a gente até estava conversando no bate-papo antes, tá? É que infelizmente para algumas pessoas, não são todas, a gente não vai generalizar, essa é a verdade, a pessoa que não entra em transe nem em possessão de orixá, ela é uma espécie de aleijado espiritual, e isso não tem nada a ver com nada. Inclusive, para ser iniciado na cultura de orixá, você não precisa nem sofrer de transe ou possessão. Isso aí pode acontecer ou não, e é o que menos importa, é o que de fato nem tem relevância. Uma pessoa iniciada em orixá, incorporando não, ela pode ser alabá, olorixá, babalorixá, ialorixá, pode ser babalaô, ou o que quer que seja. Isso aí, tá vendo, foi a partícula pela qual chegou aqui e eles se mantiveram sobre isso. O que eu vejo é o seguinte: candomblé, vocês estão falando aí de Ifá, não tem nada a ver com candomblé.
beleza, são culturas totalmente distintas. Mas bem como Na o verdade, senhor tem muito a ver. bem como o senhor falou, tem muito a ver. Até porque se a gente for falar do próprio Bombochê, hoje são uma das poucas famílias do candomblé que saca Odu em suas iniciações. Diga aqui de passagem que não é Odu os 16 meses, nós estamos falando dos 256. Então, se tem algumas famílias, sim, por conta desses babalaôs, de Ifá já está dentro dessa cultura. Mas o que eu fico um pouco assim, meio que chateado, não chateado, a palavra não é nem chateado, porque isso também não me importa tanto, mas da falta de interesse em as pessoas entenderem, em vez de falar que são coisas diferentes, como se nós estivéssemos querendo empregar uma filosofia de fato dentro do candomblé. Não. Tanto é que nós somos candomblecistas, sim, né? Pedimos respeito ao candomblecista, assim como o senhor bem falou, também tive alguns traumas, eu fiquei muito chateado, inclusive de falas, que por eles, algumas pessoas, o que foi feito não serviria de nada, e foi até quando eu falei que o Shogun tinha me dado esses anos todos, já tinha me dado até para outra vida. Então, se não serviria para mim, então não era digno de nem estar vivo. Mas é essa ideologia das pessoas acharem, né, que Ifá é modinha, que Ifá chegou agora, e que Ifá tu não pode agregar dentro da própria cultura do candomblé. Claro que você não vai acabar com dogmas, acabar com ritos e tradicionais que foi criado e temos que respeitar. Mas hoje eu acredito que com a tecnologia, com a abertura de campos para que a gente possa ter conhecimento, a gente aprender, né, e agregar para dentro da religião, eu acho uma coisa